Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. Hoje a gente vai dar sequência à nossa apreciação sobre a arte, né? O entender a arte, tá, gente? Então esse é o capítulo 17, Interpretação da Arte. Ele vai da página 114 a 120, tá bom? Então, enquanto vocês abrem aí o livro de vocês nessa página que eu acabei de falar, na 114, umas observaçõezinhas importantes para vocês, tá, gente? Esse capítulo ele vai falar basicamente por que é necessária a crítica artística, né? A gente pensa assim, Érica, mas é necessário mesmo? Para que serve isso? Né? Não é uma coisa muito pessoal? Sim, é uma coisa muito pessoal. Mas a partir do momento que a arte ela foi institucionalizada, né? A apreciação artística ela foi tomando outras dimensões, aí teve a necessidade de criar parâmetros, certo? Para se definir como o que é arte, o que não é arte, certo? De acordo com, claro, com os estudiosos e os observadores da arte, né? Certo? Então, o que a gente vai ver nesse capítulo? A gente vai ver a crítica da arte, a gente vai ver o método iconológico, o método formalista. Érica, só existem esses dois métodos? Não, pessoal, existem outros métodos também, mas por hora a gente vai ficar com esses dois métodos apenas, tá bom? E a gente vai fazer uma pequena comparação entre os períodos clássico e barroco, certo? Da história da arte, que a gente já conhece um bocadinho, tá bom, gente? Então, vamos lá? Vamos começar aí. Já deu tempo de vocês pegarem o material de vocês, abrirem na página para a gente começar. Gente, Érica, é importante eu ler esse texto introdutório? Sim, é importante você ler o texto introdutório, tá, gente? Porque dá uma noção melhor do que a gente vai estudar a seguir, tá bom? O que a gente vai ver a seguir, beleza? Então, vamos lá. O que é a crítica da arte? Imagine que você é uma pessoa leiga e você vai a uma exposição artística, certo? Então você olha, você chega lá, se depara com quadros maravilhosos, quadros que remetem a paisagens, quadros que remetem a pinturas de rosto, certo? E aí você, como leigo, logicamente, você coloca os valores, você coloca a sua noção, né, do que é belo ali, né? Se é importante, você valoriza aquela obra artística, certo? Então, lembre-se que toda crítica artística não é necessário ser feita apenas por um crítico, certo? Um crítico renomado, desses que ganham a vida, que são grandes conhecedores da arte no geral, certo, gente? Então, como leigos, a gente também pode dar a nossa valorização a qualquer estilo de arte, tá bom? Então, o que é a crítica da arte? É, em sentido estrito, a noção de crítica de arte já diz respeito às análises e juízos de valor emitidos sobre as obras de arte, que no limite reconhecem e definem os produtos artísticos como tais, tá bom? Então, o que é que envolve aí? O que é que a crítica da arte ela envolve? É a interpretação, o julgamento, a avaliação e o gosto, tá certo? É lógico que um crítico de arte, se ele tiver mais afinidade com um musical e não tiver tanta afinidade com uma um estilo de um pintor em específico, certo? Se ele for colocado para analisar esses dois estilos artísticos, ele vai valorizar de forma diferente, concordam? Tá certo? Então, quando se põe sentimento e se alia aos critérios de análise, certo? A crítica, ela toma um tom diferente, ela toma um norte diferente. Vamos lá. Os métodos de análise existentes, tá bom? O método iconológico, o método estruturalista e o método formalista e o sociológico, tá? A gente vai ver hoje, agora, o método iconológico e o formalista. Érica, por que não esses dois outros? Esses dois outros vão ficar
para outros momentos, tá bom? Igualmente importantes, beleza, gente? Então vamos lá. O método iconológico, certo? Ou o método sintético. Gente, ele analisa o significado do tema. O que é o tema? É o símbolo, né? Como vocês podem ver aqui, tá certo? A gente colocou um símbolo, um ícone, certo? Que lembra alguma coisa que a gente já tem de uns anos para cá acostumado a ver em muitos objetos do mobiliário, certo? Do mobiliário urbano. A gente tem esse símbolo aqui, ele significa reciclagem, certo? Mas por que ele significa reciclagem? Porque foi atribuído a esse símbolo, né, a esse ícone, certo? A noção de reciclagem, a noção de que pode ser transformado, de que algo pode ser transformado. Por que verde? O verde também tem toda uma simbologia, né? Que tem a ver com a natureza, certo? E outros elementos também, tá bom? E o método iconográfico, Érica, tem a ver com o iconológico, gráfico, que remete a quê? A noção a desenho, certo? A forma. Então, o método iconográfico, ele fornece o tema e ele apresenta para a gente essas estruturas de catálogo, de examinação e de descrição. Foi mais ou menos o que eu acabei de fazer com o símbolo da reciclagem, certo? Mas com o método iconográfico é puramente análise, né? Se eu vou analisar aqui, por exemplo, esse outro ícone aqui, que a gente também já conhece, que é de uma famosa rede de bate-papo, de conversa, né? De comunicação. Então, a gente tem aqui a imagem, né, de que seria representado o quê? Um aviãozinho, né, algo que remetesse à velocidade, tá certo? Então, a gente tem esses dois ícones aqui, tá bom? Que trazem uma carga simbológica e uma carga estética muito valiosas. Eles significam, certo? E se eles significam, eles já podem trazer valores para a gente, como a gente mesmo já percebe com outros símbolos e ícones igualmente importantes, como das redes sociais. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, né? Então, a gente tem o próprio e-mail, que já não é, quando a gente fala de e-mail, que você quer colocar ele como ícone, você coloca uma a imagem de uma cartinha, certo? Então ali você já sabe que é e-mail, tá bom? Beleza? Então, método iconográfico ainda, para a gente entender melhor. A apresentação do tema. É a fase na qual se descreve o que é claramente visível na imagem e o que é sentido através dela, certo? Foi a análise que a gente fez aqui atrás um pouquinho, tá bom? Nesse momento, basta apenas descrever o que vemos e como sentimos e como nos sentimos em relação ao que vemos, certo? E se quisermos melhorar essa percepção, podemos estudar os estilos de produção artística no decorrer da história, tá bom? Aí são outros 500, tá bom? É claro que a história da arte, a história do estilo, como ele foi construído, do estilo como a gente vê hoje, é toda uma construção, tá bom, pessoal? Então, assim, eu coloquei alguns ícones aqui para vocês, para só lembrar que todos esses ícones, eles trazem uma simbologia, certo? E eles apresentam um tema. Logicamente que assim que você vê, você já associa. Mas por que você associa? Certo? Porque tem toda uma carga simbológica ali entrelaçado ali que esses ícones eles trazem para a gente, tá certo? Então algumas dessas marcas, né, desses ícones muito conhecidos aqui da gente, beleza? E aí a gente tem ainda o iconológico, né, que traz o significado, certo? Que ele busca compreender uma obra em 3 camadas, né? Objetivando a sua análise aplicada. A primeira etapa desse método é precisamente o registro pré-iconográfico, fase descritiva que leva em conta o tema e a técnica, tá certo? Por exemplo, num quadro você pode interpretar os seus elementos, tá certo? Eu posso interpretar esses elementos em separado. Por exemplo, um quadro
Imagine aí que você tem um homem com um chapéu, retirando o chapéu da cabeça. Então, você pode, de pronto, você já identifica, né, as partes daquele quadro e você atribui a ele o significado. A mesma coisa a gente pode fazer com a marca do Google, por exemplo, certo? Então, você percebe nessa palavra, né, de letras diferentes, que traz uma diversidade muito grande, que é um dicionário, né, um dicionário na internet. No Google, você absorve, você encontra tudo que você procurar, certo? Então, é o significado, ele traz um significado. A mesma coisa a Samsung, a Coca-Cola, enfim, certo? Essas outras marcas que a gente consome muito nos dias atuais, ok, pessoal? E aí a gente tem aí o método formalista, que é um método que ele analisa a visualidade, ele é um método puramente visual, certo? O que é que o método formalista ele analisa, Érica? A composição, a organização, a análise de formas, as cores, texturas, o figurativo abstrato, os pontos focais, certo? A gente traz aí para vocês uma representação pictórica do quadro A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, né? A gente tem um quadro que você pode analisar esse quadro de diferentes maneiras, né? Esteticamente falando, visualmente falando, você vai encontrar muitas cores, certo? Você vai encontrar uma diversidade não tão grande de cores, mas existem cores diversas aí. Você encontra formas, certo? E você encontra pontos focais. Por exemplo, você pode analisar o quadro a partir do meramente estético, certo? Da posição em que essas pessoas estão localizadas, aonde essas pessoas estão localizadas, abaixo de que essas pessoas estão localizadas, né? Quantas pessoas existem nessa formação, certo? Então, é puramente visual. O método formalista ele já está dizendo a forma, ele analisa a forma. Ok? E aí, a gente tem o método também formalista, que traz outro tipo de análise, que é exatamente a análise que a gente traz para vocês aí de outra obra. Eu quero que vocês observem aí, vamos fazer uma comparação da, da anterior, certo? Que era o do Rafael Sanzio, tá bom? Observem aí essas cores e essas formas, beleza? Ela passa para você uma noção de diversidade, de amplidão, certo? Então, é basicamente o que esse quadro ele traz para gente, de muita clareza, certo? E enquanto a gente olha aqui para a estrutura desse outro quadro do Vermeer, né? A gente percebe uma coisa mais carregada, uma coisa mais centrada em si, certo? Então, quando a gente vai analisar essas duas estruturas, a gente percebe, quando a gente vai analisar a visualidade dessas duas obras, a gente tem percepções muito distintas. Enquanto o quadro anterior ele traz para a gente uma clareza, os elementos eles estão muito expostos, eles estão muito claros para a gente ver. A gente tem esse outro quadro do Vermeer que são elementos únicos, fechados o espaço e está muito bem organizado, né? Ao contrário do outro que tinha muitos elementos em um local só, certo? Então as cores nesse segundo quadro do Vermeer, elas trazem uma coisa mais carregada, mais pesada, certo? Mais individualista, ok? Então, é a partir desse ponto de vista que vocês precisam analisar, entender como é que se faz a análise pelo método formalista. Ok, pessoal? Tá ok? Então, a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Não esqueçam de acessar e fazer as atividades do portal, tá? E quaisquer dúvidas a gente tira na nossa aula semanal. Tá, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem e cuidem-se. Não esqueçam
de lavar bem as mãos, tá, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.